No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai ter análise da televisão P735 da TCL, que inclusive é a televisão que está aqui atrás de mim, televisão lançamento deles, que foi lançado aqui no Brasil em setembro de 2022, e nesse vídeo a gente vai ver todos os pontos positivos, todas as coisas que poderiam ser melhor para vocês estarem vendo se vale ou não vale a pena aí vocês estarem comprando essa televisão. Então, para esse vídeo aqui a gente separou 5 pontos positivos sobre a televisão e 3 coisas que poderiam ser melhores, que a gente vai começar a ver a partir de agora, começando com os pontos positivos. O primeiro ponto positivo da televisão, que foi uma grande evolução, por exemplo, se a gente comparar com a versão do ano passado, é que na versão do ano passado, quando a gente estava assistindo algum filme, alguma série que era mais escura, na televisão do ano passado a televisão escurecia muito a cena, inclusive escondendo alguns detalhes, dificultando a visualização, como vocês estão comparando aí nessas imagens que vocês estão vendo agora. Entretanto, nessa nova versão, a P735 melhorou bastante nesse sentido, então agora em cenas mais escuras, a televisão consegue se comportar melhor nesse sentido, não escurecendo tanto a cena de forma exagerada como acontecia na versão anterior. Outro ponto positivo sobre a televisão é a uniformidade de preto dela, ou seja, pessoal, pelo menos o nosso modelo aqui que a gente está testando, basicamente não tem aqueles vazamentos de luz agressivos que ficam incomodando a gente, especialmente em cenas mais escuras. Só para servir como referência e pegar aqui uma outra televisão de entrada, algumas semanas, meses atrás, a gente testou outra TV de entrada, que é a BU8000 da Samsung, e se for comparar com a BU8000 da Samsung nessa questão de vazamento de luz, a televisão da TCL aqui atrás de mim conseguiu se sair melhor nesse sentido, então aqui é outro ponto positivo para ela. De qualquer forma, é sempre bom deixar claro que essas questões de vazamento de luz e uniformidade de preto pode variar de unidade para unidade, então se você comprar essa mesma televisão, pode ser que seja muito boa ou pode ser que tenha ali um pouco de vazamento de luz, então essa é uma questão que pode variar, mas a gente está avaliando o modelo que a gente tem aqui para testes. E ainda falando sobre a questão do nível de preto, mas agora falando da profundidade em si do preto, quão preto é realmente preto ou não, nesse sentido vale a pena dizer que a televisão tem um painel VA que nesse sentido consegue entregar pra gente um trabalho ok, eu diria. De qualquer forma, como essa daqui é uma televisão que não tem nenhum tipo de recurso de escurecimento local, se você vai usar a televisão em um ambiente que é 100% escuro, tu vai ver ali com uma certa facilidade, digamos assim, que o preto não é realmente preto. De qualquer forma, faz um trabalho competente, especialmente aí por ter um painel VA. Outro ponto positivo dessa televisão é em relação às cores dela, especialmente se a gente for comparar novamente com a versão do ano passado, porque se a gente for comparar com a versão do ano passado, a gente vai conseguir ver sim que teve uma evolução, também não chega assim a ser nada de ultra extraordinário, afinal de contas a gente está falando aqui de uma televisão de entrada. Entretanto, quando a gente compara as duas televisões, especialmente em imagens mais coloridas, a gente consegue sim ver que a televisão P735 aqui atrás conseguiu sim uma evolução legal, e isso era especialmente mais visível em cenas coloridas, especialmente com jogos de videogame, então eu acho justo aqui dar esse ponto positivo também para a televisão. E justamente por conta dessa última questão que eu mencionei, da televisão conseguir boas cores, especialmente se comparado com a versão do ano passado, eu acho que é justo também aqui dar um ponto positivo para o desempenho da televisão com jogos de videogame. Entretanto, é sempre bom deixar bem claro, pessoal, que para jogos de videogame, a televisão em termos de recurso, infelizmente, não traz nada assim de muito especial. A televisão até informa lá na caixa que tem suporte para HDMI 2.1, entretanto, ele não é muito bem aproveitado. Afinal de contas, a taxa de atualização é de 60 Hz e não 120, e além disso, a televisão não tem suporte para tecnologias como VRR, por exemplo. De qualquer forma, como ela teve uma evolução legal em termos de cores, e isso era mais facilmente visível para jogos de videogame, como vocês inclusive já estão conferindo nessas imagens comparativas, acho que vale aqui dar também esse ponto positivo para a televisão. E o último ponto positivo que eu separei para falar para vocês aqui é em relação ao sistema operacional da televisão, que continua utilizando o Google TV, que é um sistema aí extremamente completo em termos de aplicativo. Eu também gosto bastante ali do design dele geral, é bem fácil para achar as coisas geralmente, mas eu estou colocando aqui como ponto positivo porque mais uma vez eu vi uma evolução se comparado com a versão do ano passado, e eu vi uma evolução em termos ali de fluidez do sistema operacional. Pelo menos aqui nesses primeiros dias que a gente fez os testes, nessas primeiras semanas, a televisão vem respondendo bem a gente, e o único momento ali que teve uma lentidão mais exagerada é no momento em que a gente liga a televisão, que demora um pouco para ligar, e nos primeiros 5 a 10 segundos depois que ela liga, ela ainda continua ali sendo um pouco mais lenta
lenta, digamos assim, que o normal, mas depois que passa esses 10 primeiros segundos, ela pelo menos começa a responder bem a gente, pelo menos foi assim durante os nossos testes. De qualquer forma, lembrando, é uma televisão de entrada e lentidões de vez em quando, infelizmente, ainda devem ser normal aqui. Agora então que a gente viu os principais pontos positivos sobre a televisão, vamos agora aqui ver quais são os 3 pontos negativos que a gente separou aqui nesse vídeo. Mas antes, lembrando, pessoal, se você está acompanhando a gente até aqui, não esqueça de dar um gostei nesse vídeo para estar apoiando o nosso trabalho. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, o apoio de vocês é extremamente importante para a gente continuar indo atrás de outras televisões, fazer mais vídeos desse tipo. E também lembrando que se vocês estão procurando uma televisão para comprar e querem achar aí por um bom preço, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Diariamente lá a gente coloca promoções de vários produtos, especialmente de televisão. Então sempre que aparece uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar. O link vai estar aqui embaixo caso queiram participar. O primeiro ponto negativo que eu separei aqui, que no caso pode ser também entendido como coisas que poderiam ser melhor na televisão e não necessariamente coisas ruins, é em relação ao contraste da imagem. Nesse sentido, especialmente quando eu estava assistindo filmes e séries em Dolby Vision que eram mais escuros, por algum motivo às vezes o contraste me parecia meio estranho, sabe? Às vezes a imagem me parecia meio acinzentada, como se tivesse uma neblina na frente, que foi algo que eu achei meio estranho, especialmente pelo fato da televisão ter um painel VA. Então, na prática, eu pelo menos esperava ali um contraste um pouco melhor em relação à qualidade de imagem, usando pelo menos aí a calibração original da televisão, né? Então, usando a calibração original da televisão, eu acho sim que o contraste poderia ser um pouco melhor, especialmente levando em conta aí que se trata de um painel VA. Entretanto, em relação a essa parte do contraste, pelo menos a gente tem uma boa notícia para dar para vocês, que é a seguinte, pessoal: mexendo nas configurações de imagem da televisão, a gente consegue melhorar facilmente essa questão. Então a dica é a seguinte, pessoal: se vocês usarem a televisão, também acharem que o contraste está meio estranho, especialmente em filmes e séries em Dolby Vision, recomendo que vocês vão na configuração de imagem, né? Vá ali na configuração de imagem da televisão e abaixe o nível de preto de 50, que é o padrão, para algo em torno ali de 45, 44. Fazendo isso, você já consegue melhorar bastante a percepção de contrastes da imagem, tirando aquele efeito meio acinzentado que pelo menos eu achei, né, fazendo os testes aqui. Lembrando, entretanto, pessoal, que essa dica que eu tô dando para vocês é para filmes e séries em Dolby Vision. Filmes e séries que não têm suporte a Dolby Vision, ou então para jogos de videogame, eu não senti a necessidade de fazer essa alteração. De qualquer forma, fica a dica para vocês. O único alerta é o seguinte, pessoal: se vocês forem mexer nessa configuração de nível de preto, eu só não recomendo que vocês abaixem muito a mais de 44, sabe? Porque se vocês diminuírem muito, vocês vão acabar escurecendo muito regiões de sombra, e se vocês fizerem isso, vocês vão ter dificuldade para enxergar alguns detalhes da cena, sabe? Então, se vocês forem seguir essa dica e forem dar uma baixada, recomendo que abaixe ali para algo em torno de 44, mas não recomendo ali abaixar muito mais além disso. O segundo ponto onde a televisão poderia ser melhor é o seguinte, pessoal: quando a gente estava testando a televisão e quando era filmes e séries em Dolby Vision que a gente estava testando, especialmente se era uma cena um pouco mais escura, às vezes a televisão apresentava uma oscilação do brilho. Então, às vezes a gente estava lá assistindo uma cena e de repente a televisão abaixava o brilho para no segundo seguinte aumentar de novo. Inclusive agora vocês estão vendo uma imagem que ilustra essa questão. Perceba como a televisão diminui o brilho ou aumenta o brilho e no segundo seguinte o brilho já é alterado de novo. Então essa foi uma questão que aconteceu durante os nossos testes. Vale dizer, entretanto, que essas cenas eram cenas de exceção, que aconteciam apenas às vezes em filmes e séries em Dolby Vision em momentos mais escuros. Entretanto, apesar de acontecer apenas algumas vezes, quando acontecia era meio chato, sabe? Então o ideal realmente seria que a televisão nem sequer tivesse esse tipo de efeito. E ainda sobre essa questão de oscilação do brilho, também vale dizer que na versão do ano passado ela já apresentava esse mesmo probleminha, digamos assim. Então na versão do ano passado isso já acontecia e infelizmente é algo que ainda acontece nessa nova versão. Entretanto, dá até para pegar um ponto positivo, digamos assim, que pelo menos nessa nova versão que está aqui atrás de mim, esse problema acontece num grau bem menor se comparado com a televisão do ano passado. Além disso, teve uma outra coisa que vale a pena pontuar, que é a seguinte:
Durante os nossos testes eu percebi que às vezes o problema acontecia um pouco mais e às vezes parecia que não acontecia em nenhum momento. Então durante os nossos testes, às vezes quando eu pegava uma série, por exemplo, um filme que tinha um pouco mais dessa oscilação do brilho, às vezes eu desligava e ligava a televisão. E quando eu fazia nessa questão de ligar e desligar a televisão, quando eu fazia isso e colocava na mesma série ali, na mesma cena que anteriormente tinha essa oscilação de brilho, essa oscilação parava de acontecer. Então, se vocês comprarem a televisão e verem que acontece essa oscilação de brilho às vezes, recomendo que vocês desliguem e liguem a televisão, porque pelo menos de acordo com os nossos testes, isso às vezes simplesmente solucionava essa questão. E o terceiro ponto que a gente separou aqui, onde a televisão poderia ser um pouco melhor, é na questão da uniformidade de cor da televisão, que é uma característica importante quando você está assistindo a um conteúdo que geralmente tem a mesma cor ali distribuída por toda a tela, ou pelo menos por quase toda a tela, como na imagem que vocês estão vendo agora. Nesse tipo de caso, quando a gente tem uma cena que tem basicamente a mesma cor distribuída por toda a tela, como a televisão acaba não tendo uma uniformidade de cor tão boa, às vezes acaba criando um efeito ali de tela suja, digamos assim, como nessa imagem que vocês estão vendo agora. A única questão é que eu não sei se pelo YouTube vocês conseguem verificar esse efeito. De qualquer forma, é uma questão onde a televisão poderia sim ser um pouco melhor aqui. E agora que a gente já pontuou aqui para vocês os principais pontos positivos e negativos, a gente vai passar rapidamente aqui por outras características da televisão. Em relação às conectividades da televisão, elas estão aparecendo aí na tela agora para vocês darem uma olhadinha, e vale a pena dizer que a televisão tem suporte para Wi-Fi Dual Band, Bluetooth e também para HDMI e ARC, e também vale dizer que a televisão tem suporte para assistente de voz. Inclusive vocês podem utilizar o microfone embutido no próprio controle remoto da televisão e também podem utilizar o microfone embutido na própria televisão, porque a própria televisão tem um microfone, então você consegue falar com a televisão, no caso fazer comandos, sem a necessidade de estar segurando o controle remoto. E vale a pena dizer, se você é aquele tipo de pessoa que tem medo ali que a televisão fique te vigiando, na parte de baixo aqui da televisão tem um botãozinho onde você consegue ativar e desativar o microfone interno da própria televisão. Outro ponto importante que vale a pena falar sobre a televisão é que essa televisão, pelo menos aqui no Brasil, está disponível apenas em dois tamanhos, que é a versão de 65 polegadas que está atrás de mim e a versão de 75 polegadas. Uma outra questão que também vale a pena comentar rapidamente aqui é em relação ao ângulo de visão da televisão, que em relação ao ângulo de visão é apenas ok, e vamos lembrar que a televisão tem um painel VA, que já é conhecido por ter um ângulo de visão que não é tão bom assim. De qualquer forma, se a gente for levar em consideração que tem um painel VA aqui atrás, eu diria que o ângulo de visão é sim um ângulo de visão pelo menos ok. Em relação à qualidade sonora da televisão, a televisão tem um desempenho também ok ali, acabando não se destacando tanto, e vale a pena dizer que a televisão tem um som aqui de 19 watts. Na prática, isso significa que se você for uma pessoa um pouco mais exigente, talvez o som da televisão sozinha não seja ali o suficiente para você, caso você seja uma pessoa mais exigente. Se você não for tão exigente assim, talvez já seja o suficiente. E vale a pena dizer que se você procurar, ou no caso pegar a versão de 75 polegadas, o som daí vai ser um pouco mais potente, sendo de 30 watts. E uma outra coisa legal que vale a pena pontuar é que a televisão tem suporte tanto para Dolby Vision como para Dolby Atmos. Entretanto, como a gente está falando aqui de uma televisão de entrada, nem o Dolby Vision nem o Dolby Atmos acabam se destacando tanto assim na televisão. E antes de ir para o resumo final, pessoal, mais uma vez lembrando, se você chegou até o final do vídeo, não esqueça de dar aquele gostei para estar ajudando a gente, é extremamente importante. E se você está procurando uma televisão para comprar, novamente, pessoal, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o nosso link oficial do WhatsApp, do Telegram. Diariamente lá a gente coloca promoções de vários produtos, especialmente de televisões, e aparecem de fato promoções muito boas lá, pessoal. Vale a pena entrar. Se você está procurando uma televisão, quer pagar mais barato, vale a pena entrar no grupo e é de graça para participar. O link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar. Mas então, pessoal, se fosse para fazer um resumo geral sobre essa televisão, eu diria o seguinte: como a gente viu aqui nesse vídeo, ela tem sim os seus pontos positivos, inclusive ela evoluiu bastante em algumas características se comparado com a mesma versão do ano passado, e com certeza esse é um ponto bem positivo da televisão. De qualquer forma, como a gente também viu nesse vídeo, ela tem ali alguns pontos onde poderiam ser melhor, onde a televisão, no caso, poderia sim ser um pouco melhor.
De qualquer forma, como a gente está tratando aqui de uma televisão de entrada, já era de se esperar que em alguns pontos, de fato, ela acabasse não se destacando tanto quanto poderia. Então a grande questão e a grande pergunta que você tem que responder é a seguinte, pessoal: será que aqueles pontos negativos que a gente separou aqui são pontos negativos o suficiente para você? Se por acaso for muito negativo, daí talvez essa televisão não seja para você. Agora, se você acha que aqueles detalhes são apenas detalhes que no geral não vão te incomodar tanto, nesse caso eu acho que pode ser sim uma televisão bem interessante para estar se comprando. Afinal de contas, como a gente viu aqui, ela tem seus pontos positivos, evoluiu bastante em algumas características e pode sim ser aí uma televisão bem interessante para você. Mas enfim, pessoal, agora quero saber a opinião de vocês. O que acharam do vídeo? Gostaram? Não gostaram? E se vocês aí têm essa televisão, não esqueçam de colocar aqui embaixo no campo de comentários o seu depoimento, o seu feedback do que você está achando da televisão, para estar complementando esse vídeo e também para estar ajudando outros usuários que podem ainda estar na dúvida sobre se vale ou não vale a pena aí estar comprando essa televisão. Então, de forma geral é isso. Valeu a todo mundo que acompanhou até o final. Valeu, falou e até a próxima!